Ok. Vamos falar agora a respeito do trabalho da Escola Pediátrica com a psicóloga Yolanda de Assis Galvão. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Gilberto. Podemos falar a respeito desse trabalho? Bom, o trabalho tem como filosofia ser um facilitador do paciente na reinserção do seu meio acadêmico. Né? Nós trabalhamos numa visão do paciente como um ser total. Então, nós não podemos focalizar só a parte dele que adoeceu. Nós precisamos também trabalhar no resgate e manutenção de tudo que esse paciente tem de saudável. Porque o prejuízo da vida escolar sempre é muito grande para as crianças, para os jovens, especialmente aquelas que necessitam de um tratamento um pouco mais longo, né? Exatamente. Então, o que nós tínhamos no início, quando efetivamente não tínhamos esse projeto de ensino médio, fundamental e da escolarização básica, nós tínhamos muito defasagem no aprendizado do paciente, muita dificuldade dele retornar para a sua escola, né, antes de acontecer esse projeto efetivo de escolarização. Então, hoje nós percebemos assim uma diferença muito grande, esse paciente bastante motivado, né, esse paciente, ele voltando para a sua escola de origem, você percebe que ele não tem um déficit no aprendizado. Por quê? Porque ele teve um acompanhamento efetivo dentro do hospital que possibilita, que viabiliza esse retorno, né, em pé de igualdade com os seus demais colegas. Deve ser uma operação assim bastante delicada e até muitas vezes complicada lidar com essa situação, né? que acaba se customizando muito ali a situação para cada paciente, no final das contas. Exato, Gilberto. O paciente ele tem que ser visto como um ser único, né? Nós não podemos oferecer para o paciente um padrão generalizado de atendimento, né? Aí entra o trabalho da psicologia, vendo esse paciente com características individuais diferenciadas. Então, cada paciente vai ser avaliado de forma individual e ver qual é o repertório psíquico dele, né, para ele realmente se inserir nesse processo de aprendizagem dentro do hospital e dessa forma ele ter essa facilitação dessa reinserção, não só na vida acadêmica, mas a consequência é a vida social também, porque ele precisa ter um estudo de acordo com a sua idade cronológica. Independente de internação ou não, numa situação de doença, possivelmente para a maioria dos jovens, dos alunos, o primeiro resultado, o resultado imediato é uma queda de rendimento escolar, com certeza. Exato. O que esse tipo de trabalho propicia no sentido de não só melhorar o bem-estar, não só lá da saúde, mas o bem-estar emocional desse jovem, dessa criança, mas também melhorar o processo de aprendizado dele? A partir do momento que ele tem a autoestima melhorada, né, por conta de estar inserido no contexto escolar, você faz um efeito cumulativo e isso faz com que ele melhore também outras áreas da sua vida. No começo, esse trabalho, esse processo de doença e hospitalização faz com que o paciente seja acometido, né, por efeitos colaterais do próprio tratamento, né, que ele tenha a sua imagem corporal totalmente alterada, porque ele tem perda de cabelo, ele tem emagrecimento. Então, é necessário que a gente faça esse trabalho dentro do hospital e seja também um facilitador entrando em contato com a escola que vai recepcionar esse paciente. Talvez a vantagem de se trabalhar com as crianças que de alguma maneira elas tendem a ter um pensamento, uma imagem um pouco mais positiva para enfrentar essas situações, né? Nós acreditamos que a criança ela dispõe de muito mais recurso interno pela criança ser muito mais verdadeira, né? Nós temos a oportunidade de trabalhar com a população infantil, adolescente, adulto, idoso, e nós percebemos o quanto a criança tem muito mais recurso para lidar com o processo de doença e hospitalização. Não que seja um processo fácil, né? Nós estamos lá justamente para tentar amenizar isso de forma que ela consiga, né, voltar para a sua vida normal. E nós pregamos assim uma máxima: é possível ter câncer e qualidade de vida sim. E nessa qualidade de vida, né, nós valorizamos e priorizamos que o paciente esteja, né, em idade escolar e frequentando normalmente sua escola. Qual é a população atendida hoje nesse trabalho da escola pediátrica dentro do hospital? Olha, de quantos jovens, de quantas crianças? De 0 a 19 anos, nós temos uma média de mais de 2.000 pacientes em tratamento, né? Em diferentes fases, é claro, do tratamento. Tem pacientes que estão em fase de manutenção, porque nós acompanhamos esse paciente após o término do tratamento durante 10 anos. Ele tem um retorno no hospital. Então, mesmo que ele não participe mais do nosso processo de escolarização, nós temos a possibilidade de saber
como que ele está na sua vida diária. Então nós temos vários pacientes universitários, vários pacientes já formados, né, com o seu curso superior. Então é bacana porque a gente tem esse feedback muito positivo e sabe que muito desse processo começou com a oportunidade que ele teve de estar, mesmo que sendo alfabetizado no hospital, ou então tendo a sequência do conteúdo programático que ele tem na escola de origem. O que acaba, no final das contas, também evitando um comprometimento maior da vida de uma maneira geral. Né? De uma forma geral, ele tem um efeito dominó, assim, porque ele podendo retornar para a escola, né, não estando em defasagem em relação aos demais colegas, socialmente ele vai estar melhor inserido. É dessa forma que a gente prioriza. Bom, a doença inegavelmente amadurece mais cedo também essas crianças, né? Eles acabam crescendo por conta da dor, né? A dor faz crescer, a dor de ordem emocional faz crescer e eles acabam amadurecendo, tanto que muito da nossa clientela, desses pacientes, eles têm um aproveitamento, um rendimento escolar muito maior do que pacientes que não foram acometidos da doença. O que leva esse maior rendimento exatamente? É como uma superação mesmo. E priorizando isso, nós entramos com um projeto o ano retrasado, que efetivamente se consolidou o ano passado, em 2008, que é o projeto Paciente Nota 10. Então, uma forma de premiar de verdade esse aluno pelas notas que ele vem tendo pelo seu rendimento. Pelo rendimento, né? Exato. E também é uma forma de ocupação enquanto passa pelo tratamento, né? Com certeza, Gilberto, você levantou uma coisa importante, que é você desfocalizar um pouco, né? Sair um pouco do foco da doença, tratamento, vômito, enfim, outros efeitos colaterais. Você poder estar no hospital com suas apostilas, né? E você está desfocalizando a questão só doença, só quimioterapia, só tristeza, enfim, ele está ali, mas ele está produzindo. É um quadro muito negativo. Exato. Se observando de fora. Sim, a possibilidade de render, de progredir, ameniza, recupera a autoestima, faz dele um verdadeiro cidadão. Nós procuramos, assim, não tratar o paciente diferente só porque ele adoeceu e está hospitalizado. E essa cultura nós tentamos passar para os familiares, para os professores, para as pessoas que convivem com ele. Porque ele não é diferente de nenhum porque adoeceu. Ok. O que se adapta, por exemplo, para um adulto? A gente tem a situação ainda dos jovens em idade escolar, mas o que pode, de alguma maneira, substituir esse aproveitamento escolar dos alunos para melhorar a situação também de um paciente adulto, por exemplo? Eu acho que é um projeto que vale pensar e até se estender, né? Porque no hospital ainda nós mantemos só para a unidade pediátrica, né? Mas dentro da unidade pediátrica, como nós mantemos o alojamento conjunto, ou seja, a mãe permanece internada com a criança, né, ou adolescente, durante todo o período de hospitalização, muitas dessas mães nunca tiveram acesso à escola. E a partir do momento que ela está internada, ela também está recebendo isso. Não sentem a dor da doença, mas sentem o peso psicológico do problema, com certeza. Isso acaba se espalhando pela família. Né? Exato. Muitas vezes a demanda de atendimento é muito maior da família do que do próprio paciente. Em que sentido? Pelo sofrimento mesmo, né? Principalmente pela questão criança, adolescente, doença. Você nunca imagina que o seu filho seja acometido pelo advento do câncer. Né? Você imagina isso numa família muito distante da sua. E de repente esse familiar se vê com o filho doente. E muitas vezes uma faixa etária distante também. Né? Também. As pessoas não imaginam esse tipo de problema para as crianças. Você imagina a criança com traquinagem, com muita mobilidade, com muita alegria. Dificilmente você imagina uma criança deitada numa cama, recebendo medicações fortes. Então ela foge um pouquinho daquilo que a gente chama de rotina na vida da infância. Com quanto tempo está esse projeto, esse trabalho? Bom, nós temos professor lotado pela Prefeitura Municipal desde 1991. E a partir de junho de 2007, nós temos um projeto que é do governo do Estado, que vai além um pouquinho, priorizando o ensino médio e fundamental, com professores, com pedagogos, que passam durante todo o dia. Garantindo a sequência do aprendizado também. Exatamente. Então, o aluno ele não é reprovado por faltas, né? E nem reprovado por falta de conteúdo, porque esse conteúdo ele está absorvendo dentro do hospital. Então ele vai produzir dentro do hospital, ele vai fazer as provas, né, referentes ao seu ano letivo, de acordo com o conteúdo programático que a professora faz o intercâmbio com a escola de origem. Então esse paciente ele vai ter
pelos nossos professores uma declaração daquilo que ele conseguiu produzir, e essa declaração é reconhecida pelo MEC e ele não precisa ser reprovado em função de faltas ou principalmente por falta de aprendizado. Vai seguir normalmente a Vai seguir normalmente. Saindo do tratamento, saindo do hospital, vai emendar sem nenhuma defasagem. De anos ou de séries. Exato, sem nenhuma defasagem nesse sentido. Por isso que a psicologia tem que continuar dando esse suporte, né, para que essa criança realmente tenha condições que ela, no caso da autoestima rebaixada, que ela consiga melhorar esse aspecto e se manter em atividade escolar. Certo. Mais uma vez, muito obrigado pela visita ao vivo aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, Gilberto. Boa tarde a todos.